A paz do Senhor. Hoje eu quero deixar aqui uma palavra de meditação para o seu coração que se encontra em um livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele vai profetizar em um tempo do qual de escassez, de violência, de corrupção, do qual Judá dá as costas para Deus. E toda vez que o povo de Deus dá as costas para Deus, Deus vai levantar os povos inimigos para abater o povo de Deus. E aqui os povos inimigos que Deus estava levantando para abater o povo de Judá, o próprio povo, eram os babilônios. Deus levanta os babilônios para afrontar o povo de Judá, o próprio povo escolhido por Deus. E Abacuque está num contexto do qual ele vai ver Deus permitir toda essa perversidade. Abacuque está vendo o povo sendo abatido pelos babilônios. Porém, Abacuque, ele vai perguntar para Deus por que Deus está permitindo tudo isso. Não era mais simples Deus falar com o seu povo e o povo se converter, o povo mudar a rota e voltar novamente os olhos? Mas o livro de Abacuque, ele vai nos encorajar a esperar no Senhor e esperando que ele faça todas as coisas para o nosso bem. E é isso que o livro de Abacuque vai nos relatar, que todas as coisas, ainda que esteja um caos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. E aqui o Espírito Santo, ele começou a me indagar, começou a fazer perguntas do qual o próprio Abacuque estava fazendo. Abacuque, ele viu o mal prosperar, ele viu o povo sofrer. Quem é esse povo? Judá. Porém, é em meio a sofrimento que Abacuque encontrou forças em Deus para continuar prosseguindo, persistindo e avançando para o alvo. E aqui nós já vemos algo. A figueira, era isso que o Espírito Santo estava falando para mim. Laís, a figueira não estava florescendo. As vinhas não estavam produzindo seus frutos. A oliveira não estava dando seu fruto. Os campos não estavam produzindo mantimentos. E até mesmo o gado estava desaparecendo. E que esperança nós vemos em meio ao caos? Que esperança você aí do outro lado que está me vendo e me ouvindo? Que esperança você vê numa porta fechada? Que esperança você vê em meio ao luto? Que esperança você vê no desemprego? Que esperança você vê em meio à perseguição, em meio à calúnia, em meio à afronta, em meio à desilusão, em meio a uma traição? Que esperança é que você vê em meio ao caos? Mas aqui fica um recado da parte do Senhor para nossas vidas, assim como foi para o profeta Abacuque. Mas o profeta diz que se alegra no Senhor da sua salvação. Nós precisamos entender que Deus, ele não somente está no controle, como ele é o próprio controle da minha e da tua vida, dessa situação no qual você está passando. Deus, ele é o controle sobre todas as coisas. E porque Deus está no controle de tudo, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é uma pessoa, e sendo ele uma pessoa, ele é a própria alegria encarnada na minha e na tua vida, onde ele tabernaculou, onde ele decidiu tabernacular na minha e na tua vida. Então, a despeito dos momentos no qual você esteja passando, continue perseverando, continue persistindo. Você talvez não tenha alegria, motivos para se alegrar, mas hoje eu vim te entregar aqui o motivo da tua alegria e da tua esperança. E ele tem um nome, ele se chama Jesus. Nele você pode se alegrar a despeito dos seus momentos. Eu sei que é muito fácil nos alegrarmos quando tudo vai bem, mas e quando tudo está dando errado? E ainda eu quero te dizer mais, não é que tudo está dando errado, é que tudo está cooperando para o seu próprio bem.
tudo está cooperando para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então, o que para você pode ser uma derrota, um momento de cenário adverso, para Deus está cooperando para te levar e para te colocar aonde Ele designou e aonde Ele tem preparado e reservado para a sua vida. Então, fique com essa palavra, não desista, mantenha os seus olhos em Cristo, porque o mundo pode estar aí dos avessos. Nós sabemos da volta eminente de Jesus, mas também é muito claro nós entendermos que a nossa alegria não está apoiado um trabalho, no financeiro, ainda que nós precisamos sim dessas coisas, mas a nossa alegria, ela tem que estar apoiada apenas em Cristo Jesus. Hoje eu te convido a se alegrar, hoje eu te faço esse convite, se alegre no Senhor, se alegre naquele que está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.